Gênesis capítulo de número 22. Gênesis 22, do 1 ao 3. Santo é o teu nome, Jesus, aleluia. Aleluia. Não se preocupe que Deus está cuidando dos teus filhos. Deus está cuidando de alguém que está internado hoje. Não se preocupe que Deus está cuidando de situações de enfermidade, começando na minha vida, indo para a tua casa, para a tua família. Não se preocupe porque Deus, o Espírito Santo, está movendo lá na corrente sanguínea. Não se preocupe que Deus está movendo lá no cérebro. Deus está cuidando, porque nós estamos aqui rompendo em fé. Aleluia. Gênesis capítulo de número 22, versículo de número 1 ao 3. Passando algum tempo, Deus pôs à prova Abraão, dizendo: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto no monte que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, preparou consigo 2 de seus servos, Isaque e seu filho, depois de cortar a lenha para o holocausto. Partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu, rapaz, vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos. Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. As brasas e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres do arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome: o Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Vamos assentar, meus irmãos? Em uma inscrição, em um relógio, em uma catedral, está escrito lá: quando você é criança, o tempo ele arrasta você. Quando você é jovem, o tempo anda. Quando você é adulto, o tempo corre. Quando você é velho, o tempo voa. Só mais um pouco e o tempo terá ido embora. O tempo, ele ensina-nos muitas coisas. Quando nós éramos crianças, nós brincávamos, corríamos, machucávamos. Quantos aqui lembram disso? A meninada de hoje, os mais novos de hoje, não sabem, né? Às vezes tem o que umas brincadeiras que a gente brincava, né, pastor Davi? Era gostoso. Brincava de pega-pega, de esconde-esconde, era bom demais. Carrinho de rolemã. Quantas vezes já não machuquei, quebrei o dente andando de carrinho de rolemã?
Quantas vezes já queimei a sola do pé, descendo rua, porque o carrinho não parava. Depois aí inventaram aquele freio, né? Mas mesmo assim, às vezes a madeira escapava, e o carrinho ia com tudo, e a gente caía, e chegava em casa, apanhava mais ainda da mãe. A vida é assim. Hoje nós lembramos, falamos com o Diácono Gilberto, com outros irmãos aqui, quanto tempo se passou, e a gente vai aprendendo dia a dia as coisas da vida que a vida traz para nós, lembranças boas, lembranças também não tão boas, feridas que veio sobre nós e que está sobre nós, e que toda vez que a gente olha para essas feridas, a gente lembra do passado, a gente lembra do que a gente passou, a gente lembra das vitórias, das alegrias, mas também do choro. Quando nós paramos, amados, para entender a vida e as coisas que Deus faz sobre nós, nós entendemos o quão nós somos importantes para Deus. Nós já estamos seguindo a uma série, o pastor Davi falou aqui sobre instrumento de sopro, e eu acho que é um dos instrumentos mais difíceis para se tocar, né? E alguns irmãos já perguntaram: irmão, toca instrumento de sopro? Não, gostaria de aprender, mas não tenho fôlego. A bronquite asmática não deixa. Mas a vida é assim, a gente tem vontade de algumas coisas, mas não consegue. Se nós formos hoje imaginar para jogar uma bola, não conseguiria correr mais. Mas se falar assim: olha, vamos brincar um pouquinho parado, a gente brinca. Vamos conversar um pouco, a gente conversa. A vida nos ensina muitas coisas, e também nos coloca limites, dizendo: olha, o que você fazia anos atrás, você não consegue fazer mais. Mas cada um tem algumas coisas para fazer ainda nessa vida. Cuidar da sua família, cuidar da tua casa. Aos 75 anos de idade, Abraão ele foi matriculado na escola da fé. Agora, aos 100 anos ainda, enfrentando tremendas provas, desafios, mesmo com 100 anos, Abraão continuou passando lutas, dificuldades e testes de Deus. Jovem passa testes, criança também passa testes, adolescente passa, idoso também passa e continua passando. Eu já fui matriculado na escola da fé desde os meus primeiros anos de vida, aprendendo mais e mais, e todo dia aprendendo alguma coisa da vida. A gente nunca é velho para enfrentar desafios, lutas, batalhas, aprender novas verdades, passar por provações e desafios. Mas quando nós, irmãos, paramos para aprender, ou paramos de aprender, nós paramos de crescer em conhecimento. Quando a gente estagna e fala assim: olha, agora eu não consigo mais, agora eu não vou mais, agora eu não vou romper mais, para mim já não dá mais, porque eu já estou velho demais. É aí que Deus fala: você está enganado. É aí que Deus quer te usar. Aí que Deus quer colocar você na obra. Aí que Deus testa mais ainda. Eu não sei quanto a você, pastores aqui, mas quanto mais você se dedica na obra, mais você é testado. Sim ou não? Tem alguém que está passando por teste de Deus aqui? Aí, não sou só eu. Testes de Deus. Testes. Somos testados e aprovados por Deus. Dia a dia, todos os dias nós temos desafios. Todos os dias, quando paramos para aprender essas coisas, nós entendemos que Deus quer ainda mais de nós. Deus quer ainda nos usar ainda mais. Mas a história, irmãos, começa com Deus conduzindo a uma situação de alta pressão, apesar de Abraão estar com uma certa idade.
Gênesis capítulo de número 22 mostra que a maior de todas as provas que o servo Abraão passou, e pela fé ele triunfou, e hoje nós podemos tirar algumas lições disso. Abraão, já velho, agora Deus assim constituindo Isaque, o filho que ele queria tanto, o primeiro filho da promessa, algo que ele gostaria tanto de ganhar, de ter na sua vida, antes de morrer. Agora Deus concede a Abraão feliz da vida com a sua família, com a sua casa, com a sua esposa, mesmo ainda um pouquinho rebelde no começo, mas agora entendendo que agora Deus concedeu a bênção que eu tanto queria, e agora Deus dá um teste a Abraão com 100 anos. Abraão, quem sabe, descansou, sentou no sofá e pensou: agora eu estou bem, agora acabou a prova, agora eu estou feliz, agora vou realizar, vou ver Isaque crescer e tudo mais. Mas Deus olhou para Abraão e falou assim: não é momento de você parar ainda, porque ainda tem teste para a tua vida. E o teste de Deus não vem para derrotar, o teste de Deus não vem para derrubar, mas o teste de Deus vem para nos colocar mais e mais diante dele. Amém. O centro da vontade de Deus são testes. Agora Deus fala para Abraão: eu quero teu filho de volta. É um louvor que diz: Deus me deu, Deus tomou. É assim. Agora eu quero teu filho de volta. Eu te dei, eu te emprestei, agora eu quero ele de volta. Imagina a frustração do pastor Davi de Abraão. Imagine o problema agora que Abraão agora tem na sua frente. Preocupado: e agora, Deus? Não é possível. O filho que eu estava amando agora, o filho que eu estava já projetando tantas coisas, aquilo que o Senhor me deu, das minhas mãos, agora o Senhor quer de volta. Entenda uma coisa, irmãos, uma das lições que eu entendo, que eu passo para vocês aqui, para os irmãos, e que eu também absorvo isso, é que na nossa vida cristã e na nossa caminhada, nós temos testes da parte de Deus, porque na escola de Deus, na escola da fé, nós temos testes ocasionais. Jamais saberemos onde estamos na caminhada espiritual se não fossem os testes de Deus. Abraão enfrentou vários testes em sua caminhada, e algum deles, a primeira situação foi o silêncio de Deus. Há um período que Deus se silenciou de Abraão, 13 anos após uma promessa e revelação lá em Gênesis 15. Deus não fala com Abraão 13 anos. Deus se silenciou. Primeiro teste. E eu entendo, irmãos, que é um teste difícil, quando a gente não vê nada na frente e o próprio Deus se cala. Quando a gente adora a Deus, quando a gente canta, quando a gente louva, mas as coisas estão ruins e parece que Deus se cala, parece que Deus se fecha, não há voz de Deus mais, não há mais uma palavra de consolo vinda do Senhor. Dos amigos tem, mas o próprio Deus parece que ele virou as costas. Abraão passou um teste difícil, que foi o silêncio de Deus. E às vezes o silêncio de Deus, o não de Deus, machuca. Às vezes a gente está indo por um certo caminho. Quem usa GPS aí sabe disso. Eu e minha esposa, a gente sofreu bastante no interior, porque a gente não conhecia quase nada no começo, nada, e tudo era por GPS, até a padaria tinha que ter GPS. E chegou certos momentos que a gente ia do lado de umas chácaras para passear na casa de alguns irmãos lá, e assim, interior assim, os irmãos ele falam assim: não, vai na minha casa, o endereço é esse, se vira. E a gente ia e não achava o caminho, e chegava no meio de umas matas, o GPS, o Google desistia também.
O Google é de São Paulo, não é do interior, né? Desistia, e a gente não achava um lugar, e anda para lá, e anda para cá, e anda para lá, e pergunta para um, e o cara, é logo ali, não conheço. Quando o GPS fica em silêncio com você, e eu já me apavoro, eu falo para o Luciano, meu do céu, imagina o prefeito Mateus que foi longe, imagina se para o GPS, quando você está no meio de uma mata à noite, tudo escuro, rodovia Cândido Portinari, tudo escuro, de repente o GPS ele apaga. É assim a vida. Tem momento que Deus se cala, mas não é que ele sumiu ou foi embora, é que Deus está quietinho olhando, vendo você, como que você procede diante da luta e diante da prova. Mas entenda de uma coisa, Deus nunca perdeu o controle da sua casa. Deus nunca perdeu o controle da situação na tua casa, da tua família, do teu filho, da tua esposa, do teu esposo. Deus nunca perdeu o controle, por mais que o silêncio dói, mas Deus sempre está no controle de todas as coisas. Aleluia, Jesus. Essa é a convicção da vida do cristão. O cristão é assim, irmãos, nós lutamos, nós vencemos, nós perdemos, mas estamos sempre alegres, nós estamos sempre de pé, nós estamos sempre confiando. E se a gente encontra com alguém, como está a sua vida? Está tudo bem, Deus é fiel, mas a prova está doendo, irmão. A luta é difícil, mas nós sempre cantamos: eis marchemos para aquele bom país. Quando o crente não é assim? Está passando por luta, mas está cantando, está louvando, está bendizendo, está glorificando a Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Mesmo quando há silêncio de Deus. Quantos estão passando o silêncio de Deus aqui? Deus, cadê o Senhor? Jovens passam isso, casais passam isso, idosos passam isso, mas sempre firme, porque Deus tem cuidado de nós. Aleluia, Jesus. O segundo teste da família, quando Deus lhe ordenou a sair do meio de Abraão, da sua parentela, para um lugar desconhecido, um lugar que Abraão não imaginava e não sabia, não tinha entendimento para onde ia, a não ser quando ele saísse da parentela, Deus ia mostrar no meio do caminho. Abraão agora pega Isaac, pega os dois dos seus moços, seus empregados, cortam a lenha, prepara, anda, e quando chega um certo momento, Abraão olha para o alto e vê o lugar onde Deus estava mostrando para ele. É lá. Abraão agora ele olha para os moços. Irmãos, entenda uma coisa, crentes de Deus aqui. Quando eu falo que Deus está no controle, quando pregadores falam aqui, e você olha e você dá glória a Deus, é verdade, irmãos. Deus nunca saiu da frente da tua casa, da situação. Olha que, presbítero Mateus, eu fico imaginando isso. Abraão ele olhou para os moços, para os dois homens e falou assim: olha, vocês fiquem aqui, preste atenção nisso. Vocês ficam aqui, que eu e o moço, eu e o menino, nós vamos subir, mas voltaremos. Sabe o que quer dizer isso? É a fé que Abraão tinha. Mesmo diante da situação que ia matar o seu próprio filho, entregar como sacrifício a Deus, Abraão já tinha uma convicção que ia voltar com o rapaz. Isso é controle de fé. Isso é Deus no comando. Isso é quando você fala todo dia, quando você vai trabalhar: Deus, cuida da minha vida. A porta de emprego fechou, Deus abre. Deus cuida de mim, Deus cuida da minha casa. Hoje eu não tenho, mas o Senhor provê todas as coisas. Nós estamos falando de Jesus de Nazaré. Ele é um Deus provedor.
situações difíceis que vivemos, às vezes Deus está nos provando por uma situação comum, mas também por situações que nós mesmos causamos pela nossa própria desobediência. Minha esposa sempre fala comigo: amor, não toma gelado, ou não anda muito descalço. Mas meu Deus, por quê? Você já está velho. Você já está com 48 anos. Aí eu ligo para o meu pai: pai, toma vitamina. Ele fala assim: Marcos, você também precisa tomar. Eu falei: não consegue mais. Bom, cuidado, põe a blusa. A mãe da gente é assim, não é? Minha mãe até hoje, filho, põe a blusa, filho. Mãe, vai estar calor, mas leva porque vai chover. Chove. A desobediência nossa é assim. A gente não. Está tranquilo. Vamos lá. Nós ministramos aqui para o grupo de homens e falamos sobre um tema gostoso de falar, mas difícil, pastor. E eu falei aqui sobre não ouvir, ouvir mais, né? E falar menos. De não ouvir, irmãos, e o homem é assim. Eu não sei a mulher, mas o homem é assim. O homem é difícil de ouvir, porque ele quer mais falar, né? A esposa fala, e o homem, tá certo, é isso. Aí vira as costas. Se fosse do meu jeito, era diferente. E nós falhamos com a gente mesmo porque a gente não ouve a esposa, a gente não ouve o pastor, a gente não ouve, até nem ouve Deus falar conosco. Vai por aqui, a gente vai por lá. Faz isso, a gente faz errado. Aí a minha esposa olhou para mim e falou: Senhor, eu vou trabalhar na faculdade hoje, lá na Vila Luzia, na Vila Pires. Tá bom. E eu costumo pegar ela sempre na Manaus, na faculdade da Manaus, no polo da Manaus. E aí ela foi para outra. Ela me avisou 3 vezes. E o homem ouve, irmão. Tá bom, irmão. Olha, não esquece, hein? Tá bom, fui para casa dos meus pais. Quando deu 10 para 5, falei para o pai: pai, preciso buscar a Luciana, minha esposa. Vai lá, senão vai atrasar. Corri, peguei o carro e fui. E ela falou assim: amor, eu vou lá, né, irmão? Assim. Lá vai eu, irmão, lá para catequese. Cheguei lá na frente. Olhei que não tinha ninguém lá na frente, tudo fechado. Eu falei: ela deve estar aí dentro ainda. Mandei mensagem, nada. Aí eu lembrei: peraí, ela não está aqui não, ela está lá na Vila Pires. Mandei, irmão, mensagem, rapidinho: amor, estou chegando, calma, eu estou indo aí. Porque a mulher é assim, irmão, cuidado, você homem aí vigia. Não atrasa muito não. Gastei combustível, fiquei estressado, ainda o ônibus na minha frente, na Avenida Dom Pedro, tudo parado, irmão. Por quê? A nossa teimosia. Ouve mais e fala menos. As provas que nós passamos, nem tudo é testes às vezes de Deus, por algo comum, mas também por sistema de teimosia nossa. Irmãos, presta atenção. Sabe por que às vezes nós não saímos do lugar? Porque a gente é teimoso. Deus está falando que é na hora dele, a gente quer agora. Deus está falando não compra, a gente compra. Deus está falando não vai, a gente vai. Deus está falando ora, a gente não ora. Deus está falando agora louva, a gente não louva. E a gente reclama. Se está frio. Se está chovendo, reclama de tudo. Tem carro, não vai. Não tem carro. Irmãos, tudo está errado. A gente passa por prova e a gente canta ainda: a prova está doendo, Jesus. Ela me fez parar. Não, irmão, é a
teimosia. Tem gente teimosa aqui? Tem gente teimosa aqui? Deus está falando com teimosos aqui, comigo. Deus está falando assim: se eu já falei que eu vou fazer, é porque eu vou fazer. Porque você está apressado, porque você está correndo, porque você quer fazer com as suas próprias forças. Se eu já falei que estou no controle, é porque eu estou no controle. Descansa no Senhor, aquieta-te o teu coração, que Deus vai fazer na tua casa e na tua família, na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. As provas enviadas, irmãos, por Deus, são para o nosso bem. Tiago, capítulo de número 1, 2 e 4. Nós precisamos distinguir isso, irmãos, entre provação e tentação. Tentação nos derruba. Tentação vem do inimigo para querer tirar a gente do foco, do centro da vontade de Deus. Mas as provações são usadas por Deus para levar-nos a melhor, o que Deus quer para nossas vidas. E às vezes a gente não entende. Abraão, quem sabe, poderia questionar Deus: Deus, por que agora? Por que justo meu filho, depois que o Senhor me deu? Mas a Bíblia fala que Abraão, ele foi honrar a Deus, pegou Isaac, subiu ao monte, em forma de adoração, em forma de obediência. O coração dele estava quebraçando a Deus, porque Deus vai prover no momento certo, na hora certa, no momento dele, do jeito que ele quer, mesmo que doa. Deus sabe o melhor para a tua vida. Deus sabe o melhor para a tua vida. Deus sabe o melhor para nós. Eu entendo também que uma das lições é que nós precisamos colocar os olhos nas promessas e não nas explicações. Quando a gente parar de se explicar e de colocar os olhos nas explicações e começar a olhar na promessa, todas as coisas começam a se encaixar. Considere quão difícil era o pedido de Deus para Abraão, irmãos. Imagine você. Isaac era o filho único de Abraão, filho da promessa. Abraão amava Isaac, tinha construído todo o seu futuro ao redor dele. Quando Deus pediu agora Isaac para Abraão, ele estava testando não apenas a sua fé, a fé de Abraão, mas também a sua esperança, o seu amor. Deus parecia tirar tudo que Abraão amava na sua vida, mas Abraão nunca tirou o foco e sempre ficou firme olhando para Deus. Quando Deus nos envia a prova, a nossa primeira reação, pastor Davi, é perguntar por quê. A nossa primeira pergunta é perguntar para Deus: Senhor, por que eu? Está passando aí, irmão, isso? Por que eu? Quando Deus colocou uma enfermidade num sobrinho nosso, da nossa família, a pergunta que todos faziam: por que ele? Por que na minha casa? Deus proverá. Deus falou para Abraão: Abraão, eu posso conjecturar isso, entender que, quem sabe, Abraão falou: Deus, eu poderia passar outro? Deus falou assim: não, eu quero o Senhor, porque é o melhor que eu tinha para te dar. Deus quer o nosso melhor. Deus quer o melhor. Aleluia. Deus tem razões já expostas na sua palavra, e quando Ele prova o crente, é porque Ele quer purificar a nossa fé, Ele quer aperfeiçoar o nosso caráter, Ele quer proteger-nos do erro. Abraão ouviu a palavra de Deus imediatamente e obedeceu. Amados, nós sabemos que a vontade de Deus jamais contradiz a promessa do próprio Deus. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, irmãos. Já passei por tantas lutas, tantas situações, tantas coisas, de enfermidades, de desespero, de desemprego, de tudo, mas Deus me sustentou e continua me sustentando até hoje. Quantos aqui já passaram por tantos problemas também? Quantos aqui já não foram colocados atrás da cruz, todos
pé, e Deus está continuando te abençoar, porque a tua casa é blindada, a tua família é de Deus, você é do Senhor Jesus, aleluia, nenhum mal chegará à tua tenda, o Senhor Jesus disse isso. Eu aprendo também que depender totalmente da provisão de Deus. Irmãos, dependa totalmente de Deus. Abraão subindo com Isaac, dependendo de Deus. Abraão de jeito nenhum, a Bíblia não fala isso, que Abraão quis voltar, quis descer, mas continuou. Quando chega lá, Abraão agora prepara Isaac, e a Bíblia fala que Isaac não fala nada, não tem nenhum questionamento de Isaac. Isaac poderia se espernear e falar: não, pai, eu não, pai amado, pai, cadê o novilho? Pai, mas não. Isaac foi quietinho. Abraão agora prepara para o cutelo e cortar. O anjo do Senhor chegou na hora certa. E quando o anjo do Senhor chega na hora certa, ele diz o seu nome. Ele fala: Marcos, Luciana, Ronaldo, aleluia, Rafael, fique em paz, porque eu estou aqui, aleluia. Fique em paz na tua casa, porque eu cuido, eu faço, eu estou aqui. Não, Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que você é obediente. E se cumpriu a promessa. Desceu quem? Abraão e Isaac. Subirei a Moriá, mas nós vamos voltar. Eu não entendo o que ele quer, mas eu devo aceitar. Então eu não vou cadebrar as cantas assim. Deus está no controle da sua vida. Assim Abraão descobriu um novo nome: Jeová Jiré, Deus provedor. Onde nós passamos as nossas necessidades, irmãos, em todo lugar, em todo momento. Nas provações, nós procuramos glorificar ao Senhor e de vez de reclamar. Tem um certo advogado que fala isso nas palestras da empresa e fala assim: a empresa ela cresce quando param de reclamar das coisas, os funcionários param de reclamar e corram atrás de resultados. Quando a gente começa a entender que Deus trabalha, a gente reclama menos, irmãos. Quando a gente começa a entender que Deus faz, a gente começa a reclamar menos. A gente só glorifica, a gente só exalta, a gente só agradece a Deus, porque a convicção que Abraão tinha em Deus era imensurável. E é pela fé que eu vivo todos os dias, e que você tem que viver todos os dias, porque a vida ensina situações, mas Deus está cuidando de todas elas. Aleluia, Jesus. Eu estava vindo para cá, e o rapaz para pegar o carro, o rapaz do Uber falou assim: moço, eu acabei de pegar uma senhora agora, uma passageira, e ela estava indo para um velório, que em Socorro faleceu a família toda, desastre, o caminhão ultrapassou a rodovia e pegou todos em cheio. E eu falei para ele, falei assim: nossa, enquanto nós estamos indo para a casa de Deus, adorar a Deus e ver a família, outros estão velando agora. Tudo sob o controle de Deus. Aleluia. Alguns estão chorando agora, outros estão sorrindo, mas Deus sempre provê, porque a vida é dele, nós somos dele. Nós não sabemos amanhã, daqui a alguns segundos, o que vai acontecer comigo ou com você, mas eu sei que Deus proverá todas as coisas. Glória a Deus. Em tempos de provações, estou terminando, é muito fácil pensar
pensarmos apenas em nossas necessidades, em nossos fardos, em vez de focarmos a nossa atenção em trazer a glória de Deus, o nome de Jesus para nós. Tem um louvor que diz assim: quantas vezes quisestes então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama até tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. Meu Senhor, estende as suas mãos. Tente mais uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui vai haver angústias com perfil e gozarás perfeita paz. Aleluia, glória a Deus. A prova está doendo, Deus está no comando de todas as coisas. Olha para o teu irmão que está ao seu lado, fala assim: Deus nunca deixou de cuidar da tua casa, de cuidar dos teus filhos, de cuidar da tua família. Deus proverá todas as coisas, mesmo que doa, irmãos. A doença chegou, glorifica a Deus. A enfermidade chegou, glorifica a Deus. Deus cuida da nossa vida. Aleluia, eu creio nisso, eu vivo isso, e eu estou glorificando a Deus hoje, porque eu estou aqui restaurado no nome de Jesus. Deus é fiel. Eu quero concluir aqui, irmãos, e dizer que Deus cuida de todas as coisas. Lá no Monte Moriá, Deus falou com Abraão, Deus honrou Abraão, e Deus vai te honrar também. Mesmo com gemidos, mesmo com situações, Deus continua nos honrando. Feche seus olhos. Aleluia, Jesus. Aleluia.